Olha, quando a gente pensa em auditoria governamental, a imagem que vem à cabeça talvez não seja das mais empolgantes, né? Mas e se a gente olhasse para isso como se fosse uma investigação de detetive? Pois é exatamente isso que vamos fazer aqui. Vamos juntos calçar os sapatos de um investigador para desvendar como o dinheiro público é fiscalizado e, no fim, como a gente protege o que é de todos nós. Tudo começa com essa pergunta. É a grande questão que dá o pontapé inicial em qualquer investigação. Afinal, para onde vai o nosso dinheiro? Ele está sendo usado para construir escolas, hospitais, ou será que ele está se perdendo em algum lugar no meio do caminho? Resolver esse mistério, essa é a grande missão da auditoria. E a resposta para essa pergunta não vem de um palpite, de um achismo. Ela vem de um processo de investigação bem rigoroso, que é a auditoria governamental. E nessa história toda, o auditor é o nosso detetive, a pessoa que vai seguir o rastro de dinheiro. Bom, toda boa investigação de detetive começa como? Na cena do crime, procurando por pistas, certo? Para um auditor, essas pistas têm um nome técnico, são as evidências. É aqui, nesse momento, que a caçada pelos fatos começa para valer. Mas, afinal, o que é uma evidência? A gente tem que esquecer essa ideia de eu acho que. Aqui estamos falando de fatos. Fatos comprovados. Eles são a base, a rocha sobre a qual toda a investigação vai ser construída. É bem simples. Sem evidências, não existe caso. Mas atenção, não é qualquer pista que serve não. Uma evidência boa de verdade precisa passar por 4 testes de qualidade. Primeiro, a validade. Esse documento é real ou é uma farsa? Segundo, a confiabilidade. Se outro auditor, outro detetive olhasse para isso, ele chegaria à mesma conclusão? Terceiro, a relevância. Essa pista tem a ver com o nosso caso ou é só uma distração? E por fim, a suficiência. Uma única impressão digital não resolve o crime, né? A gente precisa de um conjunto de provas que seja realmente convincente. Esse mapa aqui ajuda a gente a visualizar a teia complexa que existe por trás de uma única evidência. Repara só como ela pode vir de várias fontes diferentes, como ela passa por vários procedimentos até ser obtida, e como precisa atender a esses requisitos de qualidade. É tudo conectado, tudo para garantir que a investigação seja, sabe, a prova de falhas. E os nossos detetives auditores têm um verdadeiro arsenal de pistas. Tem a evidência física, que é como estar na cena do crime. Uma foto de uma obra mal feita, por exemplo. Tem a documental, que é seguir a trilha do papel, contratos, notas fiscais, tudo isso. A testemunhal é quando se interroga as testemunhas para ouvir o que elas têm a dizer. E tem também a analítica, que é quase um trabalho de laboratório, sabe? Cruzando dados, procurando por padrões que pareçam meio suspeitos. Ok, o detetive foi lá, coletou as pistas e agora as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. Quando várias dessas pistas apontam para a mesma direção, a gente chega num momento chave da investigação, a descoberta de um achado de auditoria. Mas calma lá, nem todo achado é um crime. Vamos pensar assim, uma impropriedade é como deixar a porta de casa destrancada. É um risco, é uma falha, mas ninguém entrou e roubou nada. Agora, a irregularidade é quando alguém de fato entra pela porta e leva a TV. É um ato ilegal que causa um prejuízo real, como uma fraude ou um desvio de dinheiro. A diferença é bem grande. Para um achado seja sólido, incontestável, ele precisa ter esses 4 elementos. Vamos usar o exemplo da rodovia. A condição é o fato, a obra está atrasada. O critério é o que deveria ser, ou seja, o contrato que estabelecia um prazo. A causa é o porquê, o motivo foi o atraso nos pagamentos. E o efeito? Bom, o efeito é o aumento de custos para todo mundo. Com esses 4 pilares, o caso fica inquestionável. Agora, imagina uma investigação com centenas de pistas, documentos, depoimentos. É muita coisa. Como é que se organiza tudo isso sem se perder no meio do caminho? Pois bem, os auditores usam umas ferramentas bem especiais para montar esse quebra-cabeça de forma lógica e, principalmente, justa. Então, a pergunta é essa. Como é que os auditores transformam esse caos de informações em um caso bem organizado, bem estruturado e justo? A resposta está numa ferramenta muito poderosa, que é quase como aquele quadro de investigação que a gente vê nos filmes de detetive, sabe? A solução está nessas 2 matrizes. A matriz de achados é como se fosse o dossiê do caso, detalhando tim-tim por tim-tim o que aconteceu de errado. Já a matriz de responsabilização, ela vai um passo além, ajudando a responder a pergunta talvez mais difícil de todas. Quem foi o responsável por isso?
A matriz de achados basicamente conta a história completa do problema. Ela começa com a situação encontrada, o que aconteceu, compara isso com o critério, o que deveria ter acontecido, apresenta as evidências, as provas, explica a causa e o efeito e, o que é muito importante, aponta um encaminhamento, ou seja, uma solução para o futuro. Já a matriz de responsabilização é usada nos casos mais sérios. Ela vai lá e identifica o responsável, descreve a conduta dele, o que ele fez ou deixou de fazer, mostra o nexo causal, a ligação direta entre a ação e o problema, e, por fim, avalia a culpabilidade, ou seja, se houve intenção ou se foi negligência. É uma ferramenta para garantir que a justiça seja feita, sem acusações levianas. Ufa! As pistas foram reunidas, o caso foi todo organizado, chegou a hora do veredito. Toda essa investigação imensa culmina em um único e importantíssimo documento, o relatório final. Como a própria norma diz, o relatório é o instrumento formal para comunicar os achados, as conclusões e as propostas. Traduzindo, é aqui que o nosso detetive apresenta o caso completo ao júri, e nesse caso, o júri é a sociedade. Mas para que esse veredito seja aceito, o relatório precisa ser certo. Isso é um acrônimo bem legal. C de clareza, tem que ser fácil de entender. E de exatidão, tudo baseado em fatos. R de relevância, sem informação inútil para encher linguiça. T de tempestividade, porque tem que ser entregue a tempo para ser útil. E O de objetividade, ou seja, totalmente imparcial. Sem isso, a investigação toda perde a força. E assim, o caso do nosso detetive é apresentado. Mas fica a pergunta: o trabalho termina com a entrega do relatório? Ou é exatamente aí que o verdadeiro trabalho de mudança começa? Porque no final das contas, o objetivo de toda essa investigação não é só apontar problemas, é garantir que eles nunca mais aconteçam. Essa sim é a verdadeira justiça.